Ei, Geek, beleza? O Demolidor está de volta. Depois que a Netflix perdeu os direitos da série, todo mundo achou que nunca mais veria Charlie Cox vestindo o manto do nosso herói cego favorito. Mas agora, a Marvel trouxe de volta Demolidor Renascido, e os 2 primeiros episódios já chegaram causando impacto. E olha, eu ainda estou tentando me recuperar. Se você ainda não assistiu, já sabe o que fazer. Pega a senha do Disney Plus do seu tio e corre para ver, porque aqui vai ter spoiler. Os primeiros minutos da série já mostram o nível de capricho da produção. A tela se divide lentamente, revelando as ruas de Nova York como se fossem os olhos do público se abrindo para esse novo capítulo, um simbolismo perfeito para o conceito de renascimento que dá nome à série. Em seguida, encontramos Matt Murdock, Foggy Nelson e Karen Page saindo do escritório de advocacia Nelson, Murdock and Page, que eles fundaram lá no final da 3ª temporada da Netflix. Depois de um dia puxado de trabalho, o trio segue para o Josie's Bar, um velho conhecido dos fãs, comandado mais uma vez por Josie, interpretada por Susan Varon. E é lá que já começam os primeiros conflitos. Karen tenta, digamos, reacender uma chama com Matt, mas ele a lembra do acordo que fizeram para continuar amigos e, claro, também do fato de que Jesus está de olho nele. Afinal, o cara é um católico devoto. Enquanto isso, Foggy, sem saber que está prestes a viver seus últimos momentos, janta ao lado da assistente do promotor Kirsten McDuffie, interpretada por Nikki M. James. Essa personagem apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em Demolidor #1 de 2011 e, além de se envolver romanticamente com Matt, chegou a abrir um escritório de advocacia com ele. No entanto, na série, os dois são apenas amigos. A conversa deles também traz uma referência ao passado de Foggy, que menciona já ter trabalhado no escritório de advocacia Hogarth, Chow Benowitz, comandado por Jerry Hogar por Carrie Ann Moss em Jessica Jones. No bar também conhecemos a detetive Angie King, interpretada por Rui Botian, e o detetive veterano Cherry, que está prestes a se aposentar. A atriz Rui Botian já apareceu no universo da Marvel antes, como a colega de quarto de Hope em Jessica Jones. Mais um detalhe na TV do bar chama a atenção. Um noticiário destaca a ação de um vigilante conhecido como Tigre Branco, interpretado pelo falecido ator Camar de Luz Reyes, que infelizmente nos deixou em dezembro de 2023. Como homenagem, a produção dedicou o 2º episódio ao ator. Nos quadrinhos, Tigre Branco surgiu em The Deadly Hands of Kung Fu número 19 de 1975 e entrou para a história como o primeiro super-herói hispânico da Marvel. Seus poderes vêm do amuleto do Tigre Branco, que lhe concede força, resistência e habilidades sobre-humanas ao canalizar a energia de uma entidade sobrenatural chamada Deus Tigre. Isso faz dele mais um avatar no MCU, ao lado de personagens como Cavaleiro da Lua, Pantera Negra e Jane Foster como poderosa Thor. O episódio 2 explora ainda mais essa história, mostrando como o amuleto passou de Hector Ayala para sua sobrinha Angela Del Toro, que assumiu o manto por um tempo antes de seguir um caminho mais sombrio. Eventualmente, ele acaba nas mãos da irmã de Hector, Ava Ayala, que nos quadrinhos é a portadora atual do título de Tigre Branco. E falando em policiais, o detetive Cherry solta um comentário interessante sobre como heróis como Demolidor e Tigre Branco estão tornando policiais comuns obsoletos. Esse tipo de ressentimento contra super-humanos pode ser um indício de que aparando o terreno para a saga dos mutantes, mostrando como o mundo está começando a ver os seres aprimorados como uma ameaça, um cenário perfeito para Magneto e os X-Men entrarem em cena. Enquanto o clima no bar continua descontraído, Foggy recebe uma ligação de um cliente chamado Benny, o que chama a atenção de Matt com seus sentidos aguçados. Percebendo que algo está errado, ele veste o traje do Demolidor e aparece pela primeira vez na série, surgindo em uma escada de incêndio. O enquadramento da cena é brilhante. A cabeça de Matt fica perfeitamente alinhada com a janela circular de uma igreja ao fundo, como se estivesse recebendo uma auréola, um toque visual que reforça seu conflito entre fé e justiça. O que Matt não sabe é que Benny está prestes a arruinar sua noite de um jeito terrível. Um assassino implacável entra em ação e sua presença já traz um easter egg dos quadrinhos. Antes de atacar, ele usa um clipe de papel para pregar uma mosca na parede, uma referência direta ao filme Demolidor de 2003, onde uma cena semelhante acontece.
Esse assassino tem uma mira perfeita e uma sede de sangue incontrolável. Ele atira em Foggy sem hesitar, acertando-o no peito e matando-o de imediato. Mas ele não para por aí. Invade o Josie's Bar e mira em Karen também. Antes que o pior aconteça, Matt chega a tempo, e a série nos presenteia com uma das melhores cenas de luta já feitas para o Demolidor. A briga entre os dois acontece em plano sequência, indo do térreo até o último andar do bar, recriando o estilo das icônicas cenas de corredor da Netflix. É uma sequência brutal e eletrizante, que já entra para a lista dos momentos mais marcantes da série. Mesmo lutando com todas as suas forças, Matt não consegue salvar Foggy. Durante o combate, ele acompanha o batimento cardíaco do amigo, até que ele desaparece. É um momento devastador e um paralelo direto aos quadrinhos, mais especificamente Demolidor no 82 de 2006, onde Matt é forçado a ouvir Foggy morrer sem poder fazer nada. Consumido pela raiva e pela dor, Matt derruba o assassino do alto do prédio, deixando Karen cercada por mais um cadáver ensanguentado para contar ao terapeuta depois. Mas, surpreendentemente, o vilão sobrevive à queda. Isso pode estar relacionado ao procedimento cirúrgico que ele passou no final da terceira temporada da Netflix, quando um cirurgião substituiu partes da sua coluna por uma liga metálica resistente. Nos quadrinhos, essa substância se chama Cognium, um metal fictício introduzido em Marvel Comics Presents 137 de 1993, que pode se reorganizar em diferentes formas, praticamente uma nanotecnologia. Isso faz referência direta ao destino do personagem nos quadrinhos, onde ele recebe um procedimento semelhante com o adamantium. Depois do confronto, Matt, completamente arrasado, tira a máscara e revela sua identidade para o detetive Cherry. Como se isso não bastasse, quando sua máscara cai no chão, um dos chifres do traje está quebrado, uma simbologia poderosa de como a morte de Foggy destruiu uma parte dele. A abertura da série, então, nos mostra diversas estátuas desmoronando, apenas para se reerguerem das cinzas, formando uma nova imagem do Demolidor. Entre essas estátuas, vemos seu capacete, a mão cerrada do Rei do Crime, a balança da Justiça e até a cabeça da Estátua da Liberdade. A mensagem é clara. Essa é uma história de destruição e renascimento. No final da sequência, o título Demolidor Renascido aparece com o nome da série pingando em vermelho, como se fosse tinta ou sangue, uma possível referência a um dos vilões que veremos mais adiante na temporada. Após a abertura, a história avança um ano no futuro. Matt Murdock está se preparando para assistir à sentença do assassino de Foggy. Enquanto isso, a TV exibe um noticiário sobre a eleição para prefeito de Nova York, revelando que Wilson Fisk, o rei do crime, está oficialmente na disputa. Falando nele, vemos Fisk tomando café da manhã e escolhendo um terno para o dia. Curiosamente, ele deixa de lado seu icônico terno branco, optando por um visual mais discreto e político. A cena então corta para Vanessa, sua esposa, que agora parece estar no comando do império criminoso de Fisk, vestindo um traje branco impecável. A atriz Ayelet Zurer retorna ao papel de Vanessa depois de ter sido brevemente substituída antes de a Marvel reformular a série. Curiosamente, Karen Page Wall e Foggy Nelson, Elden Henson, não estavam na série antes das refilmagens. Inicialmente, Kevin Feige queria que essa versão do Demolidor fosse uma variante da versão da Netflix, com pequenas mudanças na história. Mas depois da recepção dos fãs, a decisão foi revertida, transformando essa temporada em uma continuação direta da série original. A cena então foca em uma pintura na sala de Vanessa, Ivan, o terrível e seu filho Ivan, de Ilha Repin. O quadro retrata um momento de arrependimento de Ivan, que matou seu próprio filho em um ataque de fúria. Essa escolha de arte não é aleatória. Faz um paralelo direto com a relação de Fisk com seu pai abusivo e como isso moldou sua personalidade. Enquanto Fisk planeja sua campanha para prefeito, ele se reúne com as 5 famílias do crime, incluindo a máfia do agasalho, que vimos em Gavião Arqueiro. Vanessa parece estar assumindo um papel ainda maior nos negócios, algo que pode ser um grande problema para Matt no futuro. Durante a conversa, a mesa de reunião reflete a imagem de Fisk como se ele estivesse usando uma auréola, um truque visual para representar sua falsa aparência de homem justo, contrastando com Matt Murdock, que é um anjo vestido de demônio. A cena seguinte traz uma série de entrevistas de rua, onde vemos Bebe Urich, sobrinha do falecido jornalista Ben Urich, assassinado por Fisk na primeira temporada de Demolidor.
Logo depois, Matt chega ao seu novo escritório de advocacia, Murdoch McDuffie, fazendo uma referência direta aos quadrinhos. No tribunal, o assassino de Foggy é sentenciado à prisão perpétua após o depoimento de Matt. Mas, enquanto testemunha a cena, Matt sente a presença de Karen Page na sala. Ela viajou de São Francisco para Nova York, apenas para ver a justiça ser feita. Os dois conversam rapidamente e expressam sua frustração por terem se afastado depois da morte de Foggy. Antes de ir embora, Karen entrega a Matt um pedaço do chifre quebrado da máscara do Demolidor, um lembrete de tudo que ele perdeu. Mais tarde, Matt está sozinho em casa, preparando comida no escuro. Do lado de fora, uma luz vermelha pisca, refletindo no rosto dele. Um detalhe simbólico, como se a cidade estivesse chamando o Demolidor de volta. E segundos depois, Wilson Fisk anuncia sua candidatura para prefeito de Nova York. Na sede da campanha, Fisk aparece ao lado de Sheila Rivera, sua chefe de campanha, e Buck Cashman, um novo aliado misterioso. Esse personagem veio dos quadrinhos, Demolidor, e é conhecido como Bullet, um agente do governo que também trabalhou para Fisk nos bastidores. Ele tem força sobre-humana e habilidades de combate excepcionais, o que pode torná-lo uma grande ameaça para Matt. Também vemos Daniel Blake, um assessor político que parece idolatrar Fisk. Mas há algo estranho nesse cara. Fisk parece gostar do que ele diz, mas ao mesmo tempo desconfia dele, o que pode indicar que ele não é quem aparenta ser. Enquanto isso, Kirsten McDuffie arma um encontro surpresa para Matt com Heather Glenn, interpretada por Margarita Leviva. Nos quadrinhos, Heather foi um dos interesses amorosos de Matt, aparecendo pela primeira vez em Demolidor número 126, de 1975. Ela chegou a ser mencionada no filme de 2003, mas apenas por meio de uma mensagem de voz. Mas antes que Matt possa se aprofundar nesse novo romance, ele tem um encontro cara a cara com Fisk. Os dois se sentam para um café da manhã tenso, onde Matt o avisa de que estará de olho nele caso faça algo ilegal. Fisk, por sua vez, não se intimida e joga real. Quando for eleito prefeito, ele vai garantir que todos os vigilantes mascarados sejam caçados e processados. A eleição chega ao fim, e assim como na saga Devil's Reign dos quadrinhos, Fisk vence e se torna prefeito de Nova York. A cena final do episódio mostra Fisk envolto em luz branca, enquanto Matt está sob uma luz vermelha intensa, um presságio visual da grande batalha que está por vir. O segundo episódio começa com Wilson Fisk sentado à mesa, com a mão sobre a aliança de casamento, claramente pensativo sobre sua relação com Vanessa. Em seguida, ele se dirige ao povo de Nova York em seu primeiro discurso como prefeito eleito, enquanto a cidade celebra a virada do ano na Times Square. Durante essa cena, vemos várias referências sutis ao universo da Marvel. Nos telões, há anúncios da Fundação Pim Van Dyne, empresa de Hope Van Dyne em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, e também cartazes de Rogers, o musical, que se tornou um grande sucesso na Broadway do MCU. Em seu discurso, Fisk declara guerra aos vigilantes, mencionando diretamente homens com caveiras no peito e alguém que se veste de aranha, referências claras ao Justiceiro e ao Homem-Aranha. Isso faz sentido, já que o mundo ainda acredita que Peter Parker assassinou o Mistério em Londres, como foi mostrado em Homem-Aranha Longe de Casa. Enquanto escuta o discurso, Matt Murdock também capta as reações do público ao seu redor. Uma pessoa na multidão brinca dizendo: "E aí, vai se mudar para Boston? Você odeia os Celtics." Esse tipo de piada casual pode parecer irrelevante, mas serve para mostrar que Fisk realmente conseguiu manipular a opinião pública contra os vigilantes mascarados. Enquanto isso, vemos Hector Ayala, o tigre branco, descendo para a estação de metrô da Rua 168. Ele tenta impedir dois homens de espancarem um terceiro passageiro, mas comete um erro grave. Ele está sem seu amuleto do tigre branco, o que o deixa em desvantagem. A briga termina de forma trágica quando um dos agressores cai nos trilhos e é atropelado por um trem. E pior, os dois atacantes eram, na verdade, policiais disfarçados. Com isso, Hector é preso imediatamente, acusado de assassinar um oficial. Essa trama adiciona um dilema interessante à série. Além da perseguição aos vigilantes promovida por Fisk, agora os heróis também estão sendo criminalizados pela polícia. Isso reforça a ideia de que o mundo do MCU está cada vez mais hostil para quem luta por justiça fora do sistema.
Depois da abertura, Fisk aparece sentado em seu novo escritório como prefeito, olhando para um antigo cartaz de campanha de Fiorello LaGuardia, que foi prefeito de Nova York entre 1934 e 1946. Esse detalhe revela que o pai de Fisk, Bill Fisk, era um grande admirador de LaGuardia e chegou a se candidatar ao cargo de vereador, inspirado por ele. Mas Fisk não tem tempo para nostalgia. Logo, ele se prepara para uma reunião com o promotor público Benjamin Hochberg, personagem que apareceu pela primeira vez em Demolidor número 2, de 2015. Ele é interpretado por John Benjamin Hickey e logo se torna um adversário de Matt e Hector no tribunal. Enquanto isso, Matt Murdock aceita defender Hector Ayala no tribunal. Mas antes mesmo de poder conversar com ele ouve com seus sentidos ampliados que Hector está sendo espancado por policiais na delegacia. Isso só reforça que há algo muito errado por trás dessa história. Quando o juiz nega a fiança a Hector, Matt pede a Cherry e Kirsten McDuffie que visitem a casa da família dele para convencê-los a apoiá-lo no julgamento. Durante a visita, Cherry encontra um detalhe importante no quarto de Hector, uma foto de uma garotinha. Embora a série não deixe claro quem ela é, há duas possibilidades. 1. Ava Ayala, irmã de Hector, que nos quadrinhos se torna a nova Tigre Branco. 2. Angela Del Toro, sobrinha de Hector, que também assumiu o título por um tempo antes de se tornar uma vilã. Além disso, Cherry descobre algo ainda mais relevante: o traje do Tigre Branco e o amuleto místico escondidos no quarto. Isso coloca Matt em uma situação complicada, porque Hector omitiu essa informação, o que pode prejudicar seu caso. Afinal, se o tribunal descobrir que ele tem superpoderes, será ainda mais difícil provar sua inocência. Depois dessa descoberta, Matt caminha pela cidade e escuta um padre recitando João 1:29, um versículo bíblico que diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Inspirado por essa mensagem, ele decide rastrear o parceiro do policial morto, que parece estar planejando algo suspeito. Através de sua audição aguçada, Matt descobre que o policial corrupto está tentando encontrar Nicky Torres, o homem que Hector tentou salvar no metrô. O objetivo dele? Silenciá-lo antes que ele possa testemunhar. Matt chega ao apartamento de Nick antes do policial e consegue escapar com ele pela janela. Mas antes que possam ir muito longe, dois policiais corruptos aparecem, prontos para eliminar qualquer um que ameace suas mentiras. E aí vem outra sequência de luta brutal. Os policiais usam força excessiva, mas Matt os derrota sem esforço, expondo o símbolo de uma caveira no braço de um deles. Essa é uma referência clara à influência do justiceiro sobre membros da polícia, um tema controverso tanto nos quadrinhos quanto na vida real. Enquanto isso, Fisk começa seu mandato como prefeito com um grande evento público. Ele pessoalmente tampa um buraco no asfalto da cidade, um gesto simbólico para mostrar que está consertando Nova York. Mas logo depois, ele mostra sua verdadeira face, ameaçando o chefe da polícia para impedir que ele renuncie ao cargo. Essa jogada suja acontece graças a uma dica de B. Urich, a sobrinha do jornalista morto por Fisk. Ela tenta confrontá-lo sobre Vanessa, mas ele a ignora completamente. Algo que pode indicar que essa personagem terá um papel importante mais adiante. Enquanto isso, Fisk começa a frequentar sessões de terapia com Heather Glenn, a mulher com quem Matt teve um encontro arranjado. O terapeuta foi escolhido por Buck Cashman, que aparentemente tem outros planos para ela. Mas antes da sessão, Heather é abordada por um jovem misterioso, interpretado por Hunter Duhan. Ele pede para se tornar paciente dela e parece muito desesperado. Nos créditos, ele é identificado apenas como Bastian, mas há um grande indício de que ele pode ser Muse, um vilão sádico dos quadrinhos do Demolidor. Muse é um serial killer que transforma suas vítimas em arte, e nos quadrinhos ele é um inumano com habilidades que dificultam sua detecção. No MCU, é possível que sua origem seja alterada para algo mais realista, mas se for realmente ele, Heather pode estar correndo um grande perigo. A temporada promete muitas reviravoltas, e essa foi apenas uma pequena amostra do que está por vir.